Nosso programa terá 38 minutos, essa duração, a entrevista toda, e 2 blocos de 19 minutos. Eu vou passar o tempo para o nosso entrevistado, o Romeu, e o tempo, Romeu, começa agora. Muito obrigado, viu, por vir aqui à Rede Super, ao programa Bate-Papo. Eu é que agradeço, Cássio. Boa tarde, James. Boa tarde, você que está em casa. É um prazer estar aqui. É uma honra, né? Temos aqui essa oportunidade de conversar com os candidatos, sobretudo dos partidos que são mais novos. E eu não estou falando novidade, porque o próprio nome do partido é novo. O Partido Novo, ele tem quanto tempo? É muito recente mesmo, né? Sim. O Cássio, o Partido Novo começou há 3 anos atrás, ele está fazendo aniversário de 3 anos agora, e nós só disputamos eleição para vereador até hoje. Sim. Então, nas capitais onde nós disputamos, nós fizemos aí 4 vereadores, um deles aqui em Belo Horizonte, que tem feito um trabalho extraordinário, o Matheus Simões. Acho que pode falar, né? O nome que o Matheus, acho que ele não é candidato a deputado. Não, não. O Matheus não é candidato e tem economizado aí 1 milhão por ano, só ele cortando privilégios do vereador, sem considerar os outros trabalhos que ele está fazendo. Eu confesso que eu até vi algumas postagens do Matheus na internet, depois até o conheci pessoalmente, fiquei muito impressionado com o trabalho dele. Agora, como o Novo, que é um partido novo, vê a questão de segurança, porque ser gestor de um estado como o nosso, né, Romeu, é muita responsabilidade. Nós temos, a área de segurança talvez seja uma das que mais as pessoas reclamam, os eleitores reclamam. E a gente tem visto isso, né, James, você que é advogado, como essa questão de segurança tem incomodado as pessoas, né? É verdade, porque isso pega todo mundo, né? Seja classe simples, periferia, Zona Sul, no caso do Belo Horizonte, todo mundo é vítima da questão da violência urbana hoje em dia, né? Aliás, não só urbana, e como a gente tem percebido, né, Cássio? A violência no campo. Então, Exato. Assim, no agronegócio, pequenos sítios na região metropolitana. Nós lembramos aqui também das penitenciárias, assim, o crime organizado entrou nas penitenciárias em Minas, importado de outro estado, é verdade. Os roubos, e aí a gente lembra de roubo a banco, que tem acontecido muito na região sul de Minas, do estado. Acho que os pequenos delitos com a população no dia a dia, nos bairros, assim, arrombamentos de casa. Como que o Novo vai lidar com isso, Romeu? Tá. Pergunta bastante interessante. Bom, a nossa proposta para a segurança, primeiro nós acreditamos que ela começa a ser construída na educação. Uma boa educação, boas escolas, evita que as pessoas tomem o caminho errado na vida. Mas isso vai ter efeito só a longo prazo. Segundo, nós queremos fazer largo uso de tecnologia. Um dos problemas que o policial atualmente alega é que ele não tem segurança para trabalhar. Ele tem medo de ferir ou de matar alguém. E depois de ter a sua carreira praticamente condenada, ser expulso da corporação e ainda pagar por esse crime. Nós queremos fazer uso de coisas simples que já é utilizada em outros países há muito tempo, que é uma microcâmera que fica afixada no uniforme do policial, de forma que tudo que ele faça possa ser filmado e documentado. E com isso, amanhã, caso ele fira ou até mesmo mate alguém, que fique provado que ele estava agindo em legítima defesa e não como ocorre atualmente, quando ele fica totalmente exposto. Já existem aí, mundo afora também, ferramentas de georreferenciamento, que é largamente usado a fim de mostrar aonde se ocorre com maior incidência os crimes, de forma a fazer com que a polícia atue prioritariamente nessas áreas. Questão de termos câmeras esparramadas em todas as vias do estado, de forma que você possa evitar essa questão de assalto a bancos, que geralmente são carros que vão em comboio para uma certa cidade, e você consegue detectar que aqueles números de placa chegaram e saíram daquela cidade simultaneamente. Então, isso tudo está disponível, mas falta boa vontade da classe política, porque o estado da arte, em termos de tecnologia, hoje no estado só está implantado numa área, na área de arrecadação, na área de arrancar dinheiro do cidadão. E nós precisamos fazer isso em outras áreas também. Por exemplo, na área de educação, qual seria a principal proposta? Porque se tem uma coisa que o povo sofre, né? Outro dia mesmo, uma senhora me mandou uma mensagem que ela foi transferida da UPA para um hospital regional, passando necessidade, uma pessoa muito carente. O povo está sofrendo, né, James? Você fala na saúde? Saúde. Na saúde, é verdade.
acho que o que nós temos percebido, Romeu, é que são muitos problemas na área da saúde, né? Eu acho que a chamada humanização da saúde é um problema sério, assim, a pessoa é tratada como que mais um, né? Sobretudo no sistema único. Falta de acesso, o problema de as pequenas cidades e as mais distantes de Belo Horizonte, me parece que sofrem mais ainda, né? Assim, os hospitais não têm recursos, nem recursos humanos, nem equipamentos mais próprios para questões de média complexidade. E nós estamos sempre colocando aqui nas nossas entrevistas o deslocamento da população. Além da doença, que normalmente é grave, sai de... Minas Gerais é extenso, né, Cássio? E aí sai de regiões bem distantes de Belo Horizonte, viaja na ambulância da prefeitura, no ônibus da prefeitura, quer dizer, é um sofrimento que é dobrado para essa pessoa que vem, a família não pode vir. Como resolver isso? Ou como minimizar isso? James, procede totalmente isso que você disse. Há 20 dias atrás eu estive em Governador Valadares, fui visitar pessoalmente o Hospital Municipal e fiquei assim realmente impressionado com aquela quantidade de macas esparramadas no corredores, de doentes graves, uma falta de espaço, um improviso, uma coisa realmente lamentável. E, coincidentemente, na mesma cidade, um hospital regional praticamente concluído em termos de obras civis, mas ainda sem estar equipado e funcionando. E sem previsão, que é o pior, porque com o Estado falido não há previsão. E da mesma forma que em Governador Valadares, nós temos mais 9 hospitais regionais em Minas Gerais na mesma situação. Alguns mais adiantados, outros não, mas boa parte deles praticamente com as obras civis concluídas, faltando operar. O Estado tem condição de concluí-los? Não. O Estado está quebrado. As prefeituras, a mesma coisa, porque nem recebem os repasses mais. Então, nós temos de sermos criativos. E hoje nós sabemos que existem diversas organizações filantrópicas e sociais, tanto em Minas quanto em outros estados, que atuam na área da saúde, extremamente eficientes, que fazem uma gestão da área da saúde melhor do que o Estado e que poderiam, numa parceria público-privada, assumir essas obras, concluir esses hospitais e assumirem o compromisso de que 40% dos atendimentos nesses hospitais, pelo menos, fossem do SUS. Então, isso disponibilizaria mais leitos, mais atendimentos. Essa é uma das alternativas que nós temos. Outra alternativa que nós temos é o seguinte: hoje, o Estado, para vários exames, consultas nos hospitais públicos, remunera em X reais essa estrutura para poder fazer esse exame ou essa consulta. Ele poderia remunerar pelo mesmo valor alguém da iniciativa privada também, de forma que a pessoa tivesse a opção. Muitas coisas seriam viáveis. Então, tudo isso tiraria essa sobrecarga do SUS e melhoraria a saúde. Então, falta gestão. E tem ainda a questão da judicialização. Sim. O Estado hoje é condenado repetidas vezes na mesma doença. Para cada caso, ele vai ali e compra um medicamento de R$5.000. Se ele comprasse no atacado, ele pagaria talvez R$1.500. E ainda sobrecarrega o judiciário. Então, tem muita coisa que uma melhor gestão, com toda certeza, facilitaria e faria o processo fluir, melhorando o atendimento para o cidadão. É difícil ouvir isso do Estado como Minas quebrado, mas é unânime. O que eu falei não envolve mais gasto, você está entendendo? Envolve você colocar para funcionar. Só isso, nada de gasto. E é interessante que todos os candidatos reconhecem que nosso Estado está com um déficit de 8 bilhões. 8 bilhões reconhecido. Como é que a gente faz para... ainda bem que eu não sou candidato, porque deve ser difícil demais, Romeu. Como ser gestor, né, o James? Devendo já 8 bilhões. E aí, Romeu, você está falando que não tem gasto, mas sem gasto. O Estado tem que investir, né? Seja no custeio, na manutenção, enfim, gasto tem que ter. E o recurso público é para o gasto mesmo, para atender a população. Sim. Então, não tem nenhum erro nisso. Agora, não. Como fazer obras, sobretudo na área da saúde, da segurança pública, como nós estamos falando, com 8 bilhões de déficit, que o Estado admite ter, né? Que os governantes, os políticos admitem ter, e que deve ser maior. Deve ser maior. E essa é a grande questão. Nós temos um Estado falido,
Eu digo que quem assumir Minas está assumindo o comando do Titanic. A bem da verdade, essa é a realidade aí. E querer que o Estado, nesse momento, construa novas estradas, novos hospitais, obras de infraestrutura, é uma irresponsabilidade, porque ele não está conseguindo se manter em pé, ele não está conseguindo colocar medicamento nos hospitais que são insuficientes. Você vai construir mais hospital, ele não está conseguindo manter as estradas, ele vai construir mais estradas. Então, nós temos de deixar bem claro, nós vamos precisar fazer uso de parcerias públicos-privadas em estradas, em hospitais, como eu acabei de mencionar, e vamos estar atacando fortemente esse déficit, reduzindo despesas e aumentando receita. Mas eu quero deixar claro, aumentar receita sem aumentar impostos. Nós vamos ter de atrair investimentos para Minas Gerais. Minas Gerais hoje é o estado que mais maltrata quem quer investir. Qual seria a política? Porque essa questão de investimento é importantíssima, né? Como mineiro, eu fico triste de saber que grandes empresas, por exemplo, quando vêm para o Brasil, vão para outros estados. Aí entra a questão de guerra fiscal também. Qual seria a política? Aliás, se me permita, Cássio, porque eu acho que é uma complicação, Romeu. Quando você fala aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Sim. Parece um contrassenso, né? Porque o Estado é como você tiver... Não, eu quero aumentar a receita, mas eu não quero vender mais aqui na minha loja. Então, assim, como que o Estado aumenta a arrecadação sem aumentar a carga tributária e atrair... porque atrair investimentos, igual o Cássio, e essa é uma preocupação nossa, atrair investimentos não tem um resultado de curto prazo. E aí eu quero colocar só mais uma perguntinha rápida aqui na do Cássio. Como que Minas Gerais sai dessa economia que é baseada, assim, praticamente no agronegócio e na mineração? Ou seja, nós precisamos diversificar isso. Qual que é a proposta do Novo para que haja essa diversificação da economia mineira? Vamos lá, então, por etapas. Primeiro, não dá para aumentar mais a carga tributária. Qualquer um que vai para o estado de São Paulo atravessou a divisa, a gasolina R$1 mais barata. É, impressionante. Energia elétrica em Minas Gerais. Nós somos o povo do estado do Brasil que paga energia elétrica mais cara. Então, falar em aumentar a tributação em Minas é um absurdo. E apesar de pagarmos tudo mais caro aqui em Minas, nós temos o estado que esse ano de 2018 vai ser o campeão no rombo das contas públicas. Então, é uma contradição muito grande. Isso significa má gestão, para não dizer corrupção também. Então, esse é um ponto. Nós temos de trazer empresas para Minas, muita coisa, James, eu te corrijo, dá para trazer rapidamente, porque o que tem de galpão e fábrica fechada é impressionante. Então, você não precisa construir e aguardar o tempo de amadurecer, não. Tem muita coisa, fábrica de calçados fechada em Nova Serrana, indústrias metalúrgicas fechadas aqui em Contagem. Isso tem aos montes. Mineração que poderia ampliar a capacidade. Então, um dos pontos que nós queremos é parar de complicar a vida de quem investe. Minas Gerais hoje tem a legislação de ICMS mais complexa do Brasil. Isso aqui for 1000 páginas, os outros estados é de 600 para baixo. E eu falo isso porque eu tenho negócios em Minas e em outros estados, eu sei perfeitamente. A exigência do fisco mineiro, não só no sentido de arrecadar, mas de prestar contas, de complicar sua vida com coisa desnecessária, é impressionante. Então, se você parar de atrapalhar, você já começa a facilitar a vida de quem trabalha, de quem quer vir. E outro ponto em Minas, eu sou totalmente favorável à preservação do meio ambiente, mas a nossa legislação, junto com a do Rio Grande do Sul, é um entrave em investimentos. Aqui, se alguém falar, eu quero construir num lugar que não é área urbana, pronto, você já é considerado bandido pelo Estado. A palavra certa é essa. Aí você vai ser perseguido, vai ser monitorado, vai ser extorquido, só vai poder contratar consultorias que eles indicam que com certeza tem algum vínculo com alguém lá, para depois de alguns anos você conseguir uma autorização para construir. E depois de construído, você ainda vai levar meses, para não dizer anos, também para ter uma autorização para operar. E eu passei por isso, e conheço muita gente que tem passado por isso. Então, parece assim, se você quer empreender, você é bandido.
A princípio, parece que o Estado trata você dessa maneira. Então, é necessário rever. Existem ferramentas que possibilitam agilizar enormemente, que é o que eu quero fazer uso, que é o que se chama aí seguro contra sinistro ambiental. Você quer construir um empreendimento que possa vir causar dano ambiental? Tudo bem, você já está autorizado, mas você vai ter de contratar um seguro contra dano ambiental. E se amanhã você poluir, eu vou te multar e vou receber o seguro, eu, Estado. Entende? E se você não fizer as correções, eu confisco o seu bem, eu te mando para a cadeia. Por que isso não acontece hoje? Eles ficam gerando entraves para quem quer trabalhar e não resolvendo o problema de quem poluiu. Então, nós queremos inverter a lógica. Em vez de ser bandido a priori, eu quero que todo mundo seja bandido a posteriori. O acidente lá em Mariana poderia ter sido evitado se tivesse contratado um seguro ambiental, porque uma seguradora iria fiscalizar aquilo melhor do que o Estado. E o Estado teria sido ressarcido também, que não foi. Agora, uma legislação assim precisa, obviamente, do apoio da Assembleia Legislativa, né? E o novo, por ser novo, a base ainda está sendo construída. Como é que vocês, como partido, veem a relação, né, se eleito for, com a Assembleia Legislativa? A gente também não sabe qual vai ser a configuração. Sim. Mas como o governo federal, dependendo, pode ser um governo de esquerda, pode ser um governo mais conservador, como é que você vê isso? Porque para a governabilidade, James, é essencial você ter trânsito, né? E também acho que, Cássio, uma coisa importante colocada na relação governo federal já conversamos aqui sobre isso, é liderar a bancada, né? Porque, assim, o governo do Estado fala lá através dos deputados e senadores. E se o partido que tiver no poder em Brasília foi diferente do novo, como que vocês pretendem ter essa relação? Qual que é a proposta para Minas não ficar prejudicado de novo? Correto. Bom, vamos por partes aí. Cássio, primeiro eu diria que uma eleição da minha pessoa vai significar que a população quer mudança. Nenhum outro candidato é tão diferente dos demais como eu. Nunca disputei uma eleição, nunca ocupei um cargo político, sou do interior, converso uma língua que não é igual a dos políticos, acho que dá para perceber isso, e nunca quero conversar às deles, se Deus quiser, né? Então, isso vai sinalizar para os 77 deputados que o povo está gostando do que nós estamos fazendo. E político é atento, você sabe disso, né? Eles querem ir no sentido do que as pessoas querem. Então, isso já vai servir, de certa maneira, para trazer parte para o nosso lado. Segundo, muita coisa o Executivo pode fazer. Essa simplificação do ICMS, que eu disse, depende da Secretaria da Fazenda, não depende da Assembleia. Isso eu quero entrar lá, convocar o pessoal da Secretaria da Fazenda no dia seguinte e falar: hoje Minas tem a legislação mais complexa e mais extensa, vocês têm 90 dias para me apresentar a mais simples e a mais curta do Brasil. Vamos precisar de técnicos para resolver isso, e não da Assembleia. É questão meramente burocrática interna. Terceiro, o Novo vai eleger uma bancada, não sabemos ainda quantos, mas vai estar presente. Na Câmara foi um vereador só, mas na Assembleia vão ser bastantes. Estamos fazendo aí um bom trabalho. Quarto, eu sou uma pessoa aberta ao diálogo. Sempre dialoguei com bancos, com sindicatos, com fornecedores. A minha vida foi essa, estar dialogando. E outro ponto, eu quero ser o exemplo, coisa que falta hoje. Eu quero chegar lá na Assembleia e falar: no Executivo eu já cortei isso de privilégio, de mordomias, eu não estou recebendo a minha remuneração enquanto o funcionalismo não estiver em dia, e quero sacrifício daqui também, porque nós estamos aqui pelo povo de Minas e não pelos cabos eleitorais ou apadrinhados de vocês aqui. Então, eu vou trabalhar firmemente no sentido de mudar essa cultura que vigora hoje na política do Brasil. E isso precisa ser mudado. Eu vou pedir para você segurar então um pouquinho, pedir até para parar nosso tempo, Romeu, que eu quero explorar mais um pouco isso aí, que eu estou interessado nisso aí. Dado o número de até empresários, existe um empresário também muito importante concorrendo ao governo de São Paulo, né? Eu quero que a gente explore mais isso, essa questão da gestão da empresa, a gestão né, da coisa pública. Mas, com certeza, você quer saber. Mas vamos para o intervalo rapidinho, tomar uma água aqui e já voltamos com Romeu Zema, candidato do Novo ao governo de Minas, ok?
Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje entrevistando o Romeu Zema, candidato do Novo a governo de Minas Gerais. Candidato, o tempo vai voltar a correr agora, tá joia? Perfeito. Vamos retomar aquilo que você estava falando, tive que interromper, sobre a questão, então, dessa gestão, não é? E eu quero puxar um gancho, se você quiser também, porque eu acho interessante um empresário que é um outsider aí, alguém que não estava na política, resolver se colocar diante disso. Você está se expondo, né? Como é que é isso? Porque não é... Eu acho que ainda tem um complicador, né, Cássio? Por assim, o mundo dos negócios é muito rápido, é muito ágil. No Estado, na administração pública, é tudo muito lento, né? E são diferentes, né? A visão é diferente, né? Evidentemente. O Estado tem outra administração pública voltada para o atendimento da necessidade do cidadão em geral, dentre outras coisas. E está atendendo, James? Não está, mas o que eu chamo a atenção assim, são visões diferentes. São visões diferentes. A ineficiência é uma coisa. Eu sempre tive que trabalhar visando atender bem o consumidor, e atendo. Viu? Pagando imposto e não recebendo imposto. Mas eu entendo, a lentidão eu entendo perfeitamente. Tá, mas aí acho que a pergunta é, e como é que vai ser esse choque, digamos, você assume o governo do Estado com experiência de iniciativa privada, por exemplo? Sim. Já me alertaram sobre isso, né? Há uma diferença, sem dúvida, mas eu vejo, James, que o que precisamos mudar no setor público é que o setor público no Brasil, ele se tornou, vamos dizer, alvo de pressão de corporações. Como candidato, eu já tenho tido encontro com diversos representantes de diversas classes, cada um só enxerga a sua fatia do bolo que ele quer fazer crescer. E nós temos de deixar claro que o governo, o Estado existe para atender o povo. Não é para atender os policiais militares, não é para atender os professores, não é para atender os fiscais, não é para atender os aposentados, não é para atender nenhuma categoria específica, é para atender o povo. Eu não vou prejudicar os 20 milhões de mineiros em detrimento de uma classe. Não vou. Eu quero governar para esses 20 milhões de mineiros. E nós precisamos que alguém isento assuma o governo para poder fazer isso. Porque hoje, praticamente todos os governantes que nós temos foram eleitos através de algum grupo desse. Eu não estou sendo eleito através de grupo nenhum, graças a Deus. Você, o único candidato eleito que não vai ter o rabo preso com ninguém. Vou estar lá para olhar o interesse da população. Mas tem gente aí que já falou, eu estou representando a classe tal, todos devem ser reconhecidos, todos prestam um trabalho importantíssimo para o Estado, mas nós temos de olhar a população primeiro. E não pessoas que estão aí, que eu já fui informado, que recebem aposentadoria do Estado de R$170 mil. Isso, na minha opinião, não é direito adquirido, é privilégio adquirido indevidamente. Até que ponto, Romeu, você vê que há internacionalmente um mal-estar, um desconforto das populações com os políticos de carreira? Estou pensando, por exemplo, nos Estados Unidos. A eleição do Trump, dentre os candidatos republicanos, era o que menos tinha trajetória. Ele sempre foi um empresário muito bem sucedido. E parece que no Brasil também estão surgindo. A gente cita, por exemplo, em São Paulo, o ex-prefeito de São Paulo, que agora também está candidato ao governo, que é um empresário bem-sucedido. Está surgindo a sua candidatura de um empresário bem-sucedido. Você acha que a população está querendo mesmo pessoas que são bem-sucedidas no mercado, na iniciativa privada, na gestão pública? Eu te diria, Cássio, o seguinte, a política nos últimos anos ou décadas, com toda certeza, ela se desvirtuou, principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos que a classe política passou a atender única e exclusivamente a eles próprios. Uhum. Se você analisar, a maior parte do tempo que eles perdem é para poder ações que se proteção deles, de perpetuação deles, e não de estar olhando a questão do interesse público. No caso do Dória, era uma pessoa já com programa de televisão conhecida, foi muito bem sucedido aí na candidatura dele a prefeito e agora governador. No meu caso, era uma pessoa totalmente fora dos meios de comunicação, estou tendo um trabalho muito maior do que o dele para me fazer conhecido.
Mas eu vejo que as pessoas viram que esses mesmos políticos de sempre não vão fazer diferente do que já fizeram. Se alguém está aí há 20 anos fazendo a mesma coisa, será que é porque ele prometeu agora que ele vai fazer diferente? E eu gosto de lembrar que a história ensina que mudanças foram feitas por pessoas de fora, pelo que eles chamam aí de outsiders. 120 anos atrás, tinha centenas de fabricantes de carruagem. Foi um deles que inventou o carro? Não foi. 130 anos atrás, tinha centenas de fabricantes de lamparina. Foi algum deles que inventou a lâmpada elétrica? Não foi. A política nova vai ser inventada por alguém que está de fora. Porque quem está lá dentro já está com a visão, com a perspectiva comprometida. De certa maneira, contaminado. Vê que as coisas só se resolvem na base do conluio, do conchavo, do apadrinhamento. Eles não enxergam que dá para fazer diferente, porque sempre viveram naquele mundo lá. Então, eu vejo que pessoas de fora serão altamente positivas que vão oxigenar esse sistema, que está falido, vamos dizer. Agora, Romeu, se nós olharmos um pouco a proposta do Novo e a proposta do PSDB, tem algumas coisas que se aproximam. E aí, às vezes, se ouve, mas não é um PSDB novo, renovado. Então, assim, quando você fala, queremos algo diferente, e tem essa similaridade de propostas, assim, o que efetivamente o Novo tem, que não é do PSDB, e nessa linha do que a população não quer ou quer ir mais estar, o que o Novo diria para o eleitor hoje sobre isso? Eu diria, James, nós temos uma série de diferenças. Primeiro, não usamos dinheiro público. A nossa campanha é zero dinheiro público. A do PSDB é coisa de 300 milhões de reais. Então, tem uma diferença gritante nesse ponto. Segundo, todos os candidatos nossos passaram por processo seletivo. Terceiro, dos nossos candidatos, 95% nunca ocuparam um cargo político. Então, nós somos, todos como eu, novatos na política. Então, nós temos uma diferença e queremos mudança, queremos o fim do horário eleitoral gratuito, queremos o fim das campanhas públicas pagas com seu dinheiro, com seu e com meu. Então, eles querem o continuismo dessa política. Nós queremos uma ruptura com essa política que está aí. Agora, o que eles defendem de ideias, eu não acredito, porque está baseada no antigo, nisso que eu estou dizendo. Você vem falando de coisas novas misturada com a raiz podre. Então, nós queremos cortar essa raiz podre. Aí sim nós vamos ter mudanças. Agora, quando a gente pensa na categoria dos professores, eu sou professor, então falo da minha experiência, a gente sente que, sobretudo no setor público, a gente tem sofrido muito, não é? E o funcionalismo público na área da educação, com salários atrasados, e também os professores aposentados, né, James? O nativo e o ativo, né? O pessoal ativo e inativo. E é uma questão que eu julgo que todo governador, ou quem for eleito, vai ter que lidar com esse problema. Aliás, Cássio, se me permite aqui interromper a sua pergunta, é o déficit, né? Nós estamos falando de um déficit de mais de 8 bilhões de reais. Sim. Salários atrasados, aposentadorias atrasadas. Hoje é o quadro, a situação de Minas Gerais. Quanto tempo para colocar isso em dia, né? Porque vai ter que ter um planejamento, Romeu, para dar satisfação para o servidor público, né? Está quebrado, tá, mas salário é alimento. Né? Sim. Então, quanto tempo, assim, no eventual governo do Novo, você imagina que essa situação estaria resolvida? Ô, Cássio, desculpa, James, a questão da situação financeira de Minas é essa, é um estado falido. É semelhante a alguém que deve 30 mil reais e ganha R$1.000 por mês. Ele consegue pagar essa dívida em 6 meses? Não paga. Ele pode até ir morar na casa do pai, ter comida do pai e da mãe, ele vai levar 30 meses para pagar. A situação de Minas é semelhante a essa. Do nosso ponto de vista, se o que está lá, falando em 8 bilhões, for o real, em cerca aí de 2 anos, no horizonte de 2 anos, nós vamos conseguir colocar a casa em ordem. Menos do que isso é impossível. E pode ser que leve mais tempo se o Brasil entrar em crise ainda. Podemos ter pioras na situação. Continuar, né? Se continuar assim. Então, é algo de longo prazo. Não vai mudar, porque as barbaridades estão sendo cometidas aí já tem décadas já. Como eu falei, essas aposentadorias exorbitantes. E é cruel uma senhora de 80 anos que foi professora, doente, está recebendo parcelado e não ter condição nem de comprar um medicamento
como eu já encontrei aí nas minhas andanças pelo Estado. Então, é uma irresponsabilidade de um governante que deixa acontecer um rombo desse aí. Em Minas teve todas as oportunidades, há 3, 4 anos atrás, de renegociar com a União em condições mais favoráveis o déficit que ela tem em conta corrente com a União, e não fez porque a contrapartida eram medidas de austeridade. E o atual governador não quis adotar medidas de austeridade. Era para a situação estar muito menos grave do que hoje. Mas está aí e agora tem que ser corrigida. Doma-se com um barulho desse, né? Agora, ainda na área da educação, Cássio, acho que nós temos outro problema sério. Aliás, vários problemas sérios no Estado que o governante que assumir dia 1º de janeiro tem que enfrentar, né? Um é a qualidade de ensino, o problema que nós temos nas escolas hoje. Os equipamentos são muito danificados, a falta de segurança nas escolas. Minas Gerais não adotou ainda o piso nacional, além do atraso, né, não ainda está pagando o piso nacional do salário do servidor da educação. E temos ainda um problema localizado complicado, que é da Lei 100 e desse pessoal que ficou aí à mercê da Lei 100, que eram os chamados designados e não foram, e veio a lei, agora todo mundo é servidor do Estado, depois o Judiciário falou que não é, porque só para concurso público. Virou um imbróglio. Esse imbróglio, como enfrentar isso no eventual governo do Novo? Sim. A prioridade, James, vai ser melhorar a educação. Essas outras questões de piso, de Lei 100, nós vamos ver com o tempo. Primeiro, nós temos que fazer aluno aprender. Essa é a grande prioridade. E com uma melhor gestão, você consegue isso. Hoje, tanto a diretora quanto a professora de uma escola onde o aproveitamento é muito bom, quanto a diretora e a professora de uma escola onde o aproveitamento é fraco, recebem a mesma remuneração e o mesmo tratamento do Estado. Do meu ponto de vista, nós temos de reconhecer quem é bom e chamar quem é ruim e falar, você precisa desenvolver. Só de tratar de forma diferente quem tem o desempenhos muito superior e muito inferior, você já começa a tirar as pessoas da sua zona de conforto. E a falar para aquela que é muito boa, continue assim. E para falar para aquela que é muito ruim, ó, você precisa melhorar. Hoje isso não acontece. Isso é coisa básica em gestão. Caso contrário, os bons falam, não vale a pena eu me esforçar tanto, e os ruins vão falar, estou atendendo bem porque ninguém nunca me falou nada. Então, nós queremos fazer essa mudança aí na educação. E com isso, sair de um IDEB de 3,5 para pelo menos 5 na minha gestão, que é plenamente viável. Você entende que a estabilidade no setor público, porque muitos criticam isso, falam que essa estabilidade gera improdutividade, porque a pessoa pensa, não vou ser mandado embora mesmo. Você acha que isso pode gerar mesmo? Sim, com toda certeza. O setor público precisa ter uma estabilidade, mas não pode ser uma estabilidade total. Como eu tenho conhecimento, tem pessoas que faltam 20 dias sem justificar, continuam. No setor privado, você já teria recebido uma correspondência em casa falando que você teria sido demitido por justa causa. Falta mais rigor. Com as próprias leis que existem, você consegue melhorar muito da forma que está. Mas há aquele negócio, a minha equipe aqui, eu vou avaliar todo mundo com 10, porque aí todo mundo passa a ganhar mais o ano que vem. E tem gente ali que é 5, mas dá 10 em nome da boa vizinhança. Então, coisas dessa natureza precisam ser aprimoradas. Romeu, nós vamos fazer quase que um ping-pong aqui, rápido, com alguns temas que são interessantes, que interessam o nosso telespectador aqui da Rede Super. Muitos deles não são da gestão do Estado, mas a gente quer saber a sua posição, tá bom? Primeiro, com relação à maioridade penal. A gente falou de segurança, mas vira e mexe, tem um adolescente aí cometendo um crime hediondo. O que o Romeu pensa sobre maioridade penal? Teria de ser reduzida para coisa aí de 14 anos, pelo menos. 14 anos. 14 anos, sim. Ô, James, a questão do armamento, como é que é? Eu acho que são coisas tão ligadas, né, Cássio? E o Estatuto do Desarmamento ou o rearmamento da população? O que você pensa a respeito disso? Como liberal, eu sou favorável a cada um decidir o que quer. Você é contra o desarmamento? Não tenha arma. Você quer ter arma? Te autorizo a ter arma. E cada um que seja responsável. Falam que arma mata. E carro? Mais de 60 mil mortes nas rodovias aí por ano. Vamos eliminar os carros, então. Se o raciocínio for esse,
Então, e o pior, a arma só está na mão dos bandidos. Eu sou do interior, né? É incrível a quantidade de crimes na zona rural. As pessoas estão lá isoladas, desarmadas, aí chegam os bandidos lá, até com metralhadora, escopeta. Então, sou favorável a que as pessoas tenham essa opção. Agora, tem um gancho aí, James, que a gente tem conversado sobre a questão da polícia militar. O discurso de desmilitarização que alguns candidatos têm. Como é que você... Porque a gente já falou de segurança, mas eu queria voltar, porque estamos falando de segurança de novo. Como é que você vê essa questão da polícia militar? A nossa polícia é bem aparelhada, não é? Você acha que tem que aumentar o efetivo, não tem? Tem que mesclar com a polícia civil? Tem que... Ou desmilitarizar, né? Ou desmilitarizar qualquer. Eu sou favorável, Cássio, a termos uma polícia só, porque essa questão de termos duas polícias significa mais burocracia. O processo de relato do crime até chegar no judiciário fica muito mais lento. Cada um puxa a corda para o seu lado, então nós tínhamos de ter uma polícia única. E com toda certeza o efetivo dessas duas polícias, desde que aparelhadas com coisa que custa barato, seria suficiente para inibir muito mais o crime do que elas fazem hoje. Falta um pouco de gestão e de tecnologia e inteligência aí. Uhum. Agora, o nosso público aqui da Rede Super é um público predominantemente cristão. E a questão da vida para a gente é algo muito importante, sobretudo a questão da vida intrauterina. Né? Como, eu não sei se o Partido Novo, mas pelo menos como o Romeu vê essa questão do aborto. Você é favorável ou não ao aborto? Eu me sinto plenamente confortável com a legislação atual, que proíbe o aborto, exceto em casos excepcionais. Então, me atende perfeitamente. Eu sou contrário a qualquer vida que seja tirada. Agora, a gente conversou, né, James, sobre a questão do legislativo. Você falou que algumas medidas podem ser, sobretudo ali, a Secretaria de Fazenda, você pode tomar. Mas tem medidas que envolvem a Assembleia. Com toda certeza. E uma delas é com relação às escolas, à ideologia de gênero. É uma discussão que vai para a Assembleia, mas envolve também o governo do Estado. Porque nós todos temos algum parente que tem filho em escola pública. E a ideologia de gênero nas escolas públicas estaduais, não estou falando das municipais. Qual é a sua visão sobre isso? Na minha opinião, Cássio, escola é para ensinar português, matemática, história, geografia. Sou totalmente contrário à escola entrar nesse âmbito de foro pessoal, privado. íntimo, privado. Escola não é para isso. Então, sou totalmente contrário. Agora, eu andei lendo alguns comentários, e na época de eleição sempre tem comentário, e eu queria ouvir de você. Algumas críticas ao candidato à presidência, Amoedo, assim que fala o nome? Amoedo, né? Falando o seguinte, está vendo? O Partido Novo fala que é liberal nesse aspecto, mas o Amoedo é favorável a aborto e algumas pautas que são caras para o povo cristão evangélico. O partido... Como é que ele é nessa área? Porque você falou da sua posição, mas o partido realmente ele é progressista nessas pautas? Não, o partido ele é liberal na área econômica, sim. Na área social, te diria que nós somos conservadores. Nós somos totalmente contrários ao aborto, nós somos totalmente contrários à escola entrar na questão de ideologia de gênero, então queremos preservar a família e os bons costumes. Do nosso ponto de vista, isso é que traz uma estabilidade, que traz desenvolvimento. Eu puxei a pauta aqui, esqueci. O tempo está correndo. Então, um minuto, querido, para você concluir aí, dar suas considerações finais. Muito obrigado, Romeu, por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço aí, Cássio, agradeço, James. Bom, quero convidar aí a quem me assiste que conheça mais sobre o Partido Novo, sobre Romeu Zema. Eu estou presente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e com toda certeza você vai ver que nós temos propostas muito diferentes dos demais candidatos que estão aí disputando o Estado de Minas. Me encontre lá que vai ser um grande prazer. Um abraço e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Romeu. Obrigado, James, mais uma vez estar com a gente. Muito obrigado você de casa aí também por ter assistido o nosso bate-papo com Romeu Zema, candidato do Partido Novo ao governo de Minas Gerais. Eu convido a você sempre a assistir o nosso programa Bate-Papo, 12h15 aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.